Nós somos peregrinos em jornada. À nossa frente muitos outros unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram, e a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilhe nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Em muito pouco tempo, vidas vêm e vão, os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que precisam do exemplo, do serviço e do Grande alegria podermos passar esses momentos aqui juntos.
Eu tenho um amigo que ele fala assim, quando nós conhecemos a pessoa é mais fácil a gente acreditar nela, né? Então vamos lá, deixa eu tentar aqui me apresentar rapidinho. Eu sou o Jairo, a minha esposa está ali no fundo, a Fabiana, os meus filhos, a Elizabeth e o Samuel. Vocês já devem ter visto eles participando de alguma coisa por aí, né? Então, nós estamos aqui passando a temporada em quadra, nós estamos construindo ali o sonho do Roger e da Juliana. Então, eles compartilharam aí, o Marquinhos acabou nos convidando e dando essa oportunidade de juntos, neste momento, conversarmos um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Queridos, eu não sei quantos de vocês já tiveram contato, quantos de vocês já pesquisaram, analisaram sobre guerras, sobre batalhas. Eu pesquiso um pouco sobre esses assuntos e tentando trazer para o lado espiritual, para esse grande conflito, para essa batalha que nós estamos vivendo. Que é essa batalha entre o bem e o mal. Na realidade, essa batalha não é entre o bem e o mal, né? Ela é entre o bem junto com o mal e o bem. Em uma guerra convencional, em uma guerra tradicional, existem fatores que determinam a vitória ou o fracasso. Vocês poderiam pensar em algo que seria importante para determinar a vitória de um certo grupo sobre outro, numa questão de batalha terrena. O que vocês imaginam que seria algo assim, de extrema importância para definir, para garantir uma vitória? Estratégia. Poder bélico. Planejamento. Conhecer o inimigo. Boa. Todos esses pontos são importantíssimos. O poder bélico é fundamental, mas um poder bélico sem conhecer um inimigo, sem planejamento, ele não teria um efeito muito grande. Seria um desperdício de um poder bélico. E nós vimos isso acontecendo há um tempo atrás, em uma guerra bem triste, né? Que foi lá no caso da Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos tinham um poder bélico muito grande sobre aquele pequeno país, mas eles não tiveram o êxito que eles gostariam de ter. Mas aliado a tudo isso, existe algo fundamental, é a informação. Eu só consigo fazer o meu planejamento se eu tiver informação. Sem a informação, não tem como ter uma estratégia. Como que eu vou montar uma estratégia de ataque? Vamos continuar aqui nesse momento para uma guerra tradicional, tá? Como que eu vou conseguir planejar o meu ataque se eu não sei onde o meu inimigo vai estar? Não é possível. É a informação. É o ponto crucial em um campo de batalha, em uma guerra. E nós tivemos uma guerra no céu. Essa guerra, ela começou por informações. Lúcifer, né, nós não sabemos qual que era o nome dele lá no céu, era só dito que era um anjo de luz, mas nós não sabemos, acreditamos, né, porque nenhuma tradução anjo de luz seria mais parecido com a expressão Lúcifer, mas esse não é o nome original, digamos assim, para ele. Então ele lá no céu, ele começa a manipular as informações. Ele começa a espalhar coisas que nós estamos bem familiarizados nos nossos dias, as fake news. E aí, com essas falsas informações, cresce o sentimento no coração de alguns anjos. Aquele sentimento proveniente das falsas informações que Lúcifer estava ali transmitindo. De que ele poderia governar melhor do que Deus, de que o governo de Deus ele era injusto, de que, enfim, ele governaria melhor do que Deus, ele não queria apenas tomar o lugar de Deus, ele queria ser melhor do que Deus. E nós conhecemos bem, né, esta história, dessa guerra de informações. Passados-se os anos, o povo de Deus, Deus escolhe um povo para representá-lo. Nós estudamos isso, né? Nós vimos isso em algumas lições passadas, que Deus escolheu, né, ali a descendência de Abraão, escolheu Abraão para a partir dele ser os seus representantes na terra. Seriam aquelas pessoas que transmitiriam o amor de Deus, o conhecimento de Deus às outras pessoas. E mais uma vez, as informações que seriam ali transmitidas, que seriam vividas ali no povo de Deus, né, ali nos descendentes de Abraão, seriam a maneira que as outras nações elas conheceriam a Deus. E essa guerra de informações, ela
traz, né, muitas e muitas divergências. Quando nós olhamos no período do segundo templo, o primeiro templo foi construído pelo rei Salomão, ele foi destruído pelos babilônicos, então os judeus ali eles têm a sua primeira grande decepção desde que eles saíram do Egito. Então, se nós colocarmos em uma linha do tempo, nós temos ali, né, os filhos de Jacó, eles vão no Egito, eles crescem, eles se multiplicam. Até então eles não viam a promessa de Deus sobre eles ainda, de possuir aquela terra que foi prometida para Abraão. Então ali nós sabemos do contexto, eles saem do Egito e eles conquistam várias terras, que era a terra prometida para eles, e eles começam a prosperar. Nesse momento que eles começam a prosperar, eles esquecem de Deus, pelas informações recebidas, pelas informações orais transmitidas e pelas informações que eles presenciavam ali. Não, nós estamos bem. E aí nós conhecemos todo o contexto também, né, que vem ali Babilônia, destrói o templo, que não era para acontecer daquele jeito, eles deveriam ser uma bênção para a Babilônia, mas eles querem lutar contra a Babilônia, né, negando a informação que Deus havia transmitido para eles. Não lutem contra a Babilônia, rendam-se à Babilônia, que eu tenho um plano muito especial para isso aí. Eles não escutam as informações transmitidas pelo profeta Jeremias, e aí eles decidem lutar contra a Babilônia, são destruídos por Babilônia, e o templo é destruído. Eles são levados cativos, e toda a glória de Israel, toda aquela promessa que eles sonhavam de conquistar, ela vai por água abaixo. O tempo passa, eles saem de Babilônia, o exílio babilônico acaba, eles começam a reconstruir o segundo templo. Nesse contexto de reconstrução do segundo templo, surge uma classe dentro dos judeus. Muito obrigado, meu nobre. Surge uma classe ali dentro dos judeus, os fariseus. Os fariseus, eles eram um grupo de pessoas super bem intencionadas, usadas por Deus. Nós não queremos que a nossa tradição, que o que Deus nos revelou, que a lei de Deus seja esquecida, como foi esquecida no Egito e como foi esquecida em Babilônia. Afinal, eles passaram um bom tempo exilados, sem algo oficial para eles. Então nós temos ali os fariseus. E já nos tempos de Jesus, quando Jesus veio aqui a essa terra, essa divisão dentro de Israel, dentro do povo hebreu, dentro do povo representante de Deus, era gigantesca. Quando nós olhamos, né, não havia uma união, nem de princípio, nem de propósito, nem de ideal. O povo judeu, nos dias de Jesus, ele estava completamente desfacelado. A igreja de Deus, os representantes de Deus, nos dias de Jesus, eles estavam completamente desfacelados, separados, divididos. Nós tínhamos os fariseus, nós tínhamos os saduceus, nós tínhamos os zelotes, nós tínhamos centenas de outros grupos. Os historiadores eles colocam como seitas. Eu particularmente não gosto dessa expressão seita, porque nos nossos dias ela tem uma conotação pesada, ela não é algo visto, não tem uma conotação benéfica. Eu prefiro dizer que eram aqueles grupos religiosos dos dias de Jesus. Então, os principais, nós tínhamos os fariseus, os saduceus, os escribas, aí tinham os sacerdotes que eram divididos entre eles ali. E todos eles acreditavam ser os responsáveis por transmitir, por permanecer com a verdade intacta. Os fariseus acreditavam que eles eram os escolhidos de Deus para preservar o que Deus havia estabelecido. Os saduceus, por sua vez, que eram descendentes diretos dos sacerdotes, do sacerdócio, eles acreditavam que o que Deus havia revelado era somente o que estava escrito. Os saduceus, eles eliminavam a possibilidade de você interpretar as escrituras. Os fariseus, por outro lado, eles acreditavam tanto na lei escrita, no que Deus havia escrito, não é assim, mas eles adicionaram a tradição oral, a oralidade. Quer um exemplo disso? O que a lei diz assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ponto. Essa é a lei de Deus. Os fariseus, para preservar a santidade do sábado, você não pode dar mais do que 800 passos no sábado. Você não pode cuspir na terra no sábado. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Todo aquele contexto pesado que nós bem conhecemos,
que os fariseus eles faziam com a lei de Deus. Era um fardo, era um peso. Os saduceus, eles ali acreditavam apenas na literalidade. Está escrito, é assim. Eles inibiam qualquer forma de interpretação da lei de Deus. Fazendo isso, o amor era esquecido. Saduceus e fariseus eram inimigos acirrados. Flávio Josefo, um historiador do primeiro século, um historiador cristão do primeiro século, ele declara de uma maneira muito simples: eles viviam em uma guerra. Os fariseus tinham o povo, a massa. Os saduceus tinham os ricos. Então as pessoas que tinham poder aquisitivo dentro de Israel, dentro da cultura hebraica, eles eram da linhagem, do grupo pertencente aos saduceus. Nós ainda temos outro grupo bem proeminente, os essênios. Embora no Novo Testamento nós não tenhamos relatos diretos sobre eles, mas eles eram um grupo que eu acho bem interessante. Eles eram um grupo que acreditavam fazer a vontade de Deus, então por isso eles acreditavam que eles não deveriam mais morar em Jerusalém. Eles se retiraram de Jerusalém, eles moravam nas montanhas. Eles tinham hábitos alimentares peculiares, eles tinham um modo de viver bem peculiar. E acredita-se que João Batista tenha tido um contato muito forte com os essênios. Mas sabe, cada um desses grupos tinha vários outros. Os zelotes, por exemplo, que eram aqueles que acreditavam que a glória de Deus deveria ser reconquistada pela força. Então eles eram ali os valentões, os que eram para a espada. Inclusive, nós temos no relato de Lucas, alguns dos discípulos de Jesus eram dessa ramificação, os zelotes. O que é que isso tem a ver com os nossos dias? Eles viviam um conglomerado de informações. Os zelotes acreditavam que a glória de Israel deveria ser revelada pelo poder bélico, pela força. Não é assim, é assim, nós vamos expulsar os romanos de qualquer jeito. Os saduceus, eles não, também não é assim. Os fariseus, está escrito? Não está escrito, não é assim. Essa briga de informações, cada um tinha um pouquinho de verdade. Todos eles tinham um pouquinho de verdade, mas eles não eram unidos. Olha só o que diz no livro de João, no capítulo 11. Olha onde estava a preocupação desses grupos que acreditavam serem os representantes de Deus. João, no capítulo 11, no versículo 47, a Bíblia diz o seguinte: Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus tomaram conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Eles estavam se referindo a Jesus. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. A preocupação desses representantes, desses que criam ser os representantes de Deus, quando eles viram o trabalho de Jesus, a preocupação com eles é: nós vamos perder o nosso lugar, nós vamos perder a nossa influência, nós vamos perder os nossos benefícios. Esse daí não pode ser o Messias. É impossível que esse aí seja o Messias, porque não é o Messias que nós esperamos. E aí nós temos ali então toda aquela trama para tirarem Jesus de cena. Inimigos acirrados se unem com um só propósito: tirar Jesus de cena. Por quê? Se eles se denominavam, se eles formavam seus grupos, se eles formavam suas comunidades, se eles formavam em seus ministérios, cada um querendo ser o representante. Não, eu estou certo, você saduceu, você não está certo. E aí, eu consigo imaginar essa guerra entre eles. Essa luta, quando um encontrava com o outro: não é assim que ora, não. Não, por que você está comendo esse pão assim? Imagina os essênios, vendo um fariseu comendo um pão. Os essênios tinham uma cultura toda fundamentada de como deveria ser preparado um pão,
Imagina um essênio vendo um fariseu comendo. Não é assim que faz esse pão, não. Não é assim que o nosso pai disse que tinha que fazer esse pão, não. Aquela guerra de informação. Sabe, o mais triste que eu vejo analisando essas informações é que quando Jesus veio, né, Jesus ele vem, começa ali todo o seu ministério, você não vê um grupo de fariseus chegando a Jesus, nós estamos aqui para te apoiar. Você não vê os essênios descendo das montanhas e dizendo assim, Jesus, nós estamos aqui para te apoiar. Você não vê nenhum desses grupos saindo das suas redomas, saindo do seu modo de vida que eles acreditavam ser o certo e apoiando Jesus. Pelo contrário, eles se unem para crucificar Jesus. Pula esses 2000 anos, chega nos nossos dias. Como nós esperamos Jesus? Que Jesus nós esperamos? Como que nós... Será que nós reconheceríamos Jesus se ele aparecesse nos nossos dias? Nós, cada um de nós. Eu penso igual a você, igual. Infelizmente. Porque talvez o Jesus que eu espero, a imagem que eu criei de Jesus, não é o Jesus que ele prometeu vir. E isso é triste. Isso é muito triste. Olha só o que Paulo, ele escreve para Timóteo. Vamos lá em 2 Timóteo. Segundo de Timóteo, no capítulo 3. Segundo de Timóteo, capítulo 3, e o versículo é o 5. O capítulo 3, né, de Timóteo, do que Paulo escreve a Timóteo, Paulo ele está advertindo como seriam os últimos dias, como que a igreja de Deus ela estaria nos últimos dias. Às vezes nós lemos, né, essas advertências e aí nós pensamos, somos tentados a pensar que Paulo ele está escrevendo para os não cristãos, mas não é essa a realidade. São pouquíssimas as vezes que as escrituras elas destinam uma mensagem aos não cristãos. Pouquíssimas vezes. E não é o caso aqui quando Paulo escreve a Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 3, né, no versículo 5, diz o seguinte: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste, afasta-te. A orientação de Paulo a Timóteo e a todos nós, não é que o problema não é a aparência da piedade. Nós devemos, como representantes de Deus, ter sim uma aparência de piedade. Nós devemos ser sim pessoas piedosas. A advertência de Paulo a Timóteo e a todos nós não é contra a aparência da piedade. É contra a ineficácia dela. A advertência de Paulo é para nós não nos apegarmos apenas à aparência da piedade. Do ímpio tem piedade? O ímpio ele busca agradar a Deus? Não. Paulo não está escrevendo para descrentes. Paulo está relatando o problema da igreja, do povo de Deus, nesses últimos dias. A influência de Satanás nos nossos dias não é mais para tirar o membro da igreja. A influência de Satanás nos nossos dias, queridos, é para que o membro permaneça na igreja com aparência de piedade, mas negue a eficiência dela. Essa é a influência do inimigo de Deus nos nossos dias. Mateus 21, vamos lá rapidinho. Mateus no capítulo 21.
no versículo 17 até o versículo 19. O texto diz o seguinte: E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Por que Jesus condenou aquela figueira? A condenação de Jesus não é porque a figueira estava bonita. É porque ela não tinha frutos. Tinha a aparência. Ela só tinha um mapa. Imagina, eu não consigo, eu não sei se essa figueira é a mesma que nós temos aqui na nossa região, mas se for, você não consegue ver de longe que a figueira está com os figos, porque os figos são pequenininhos. Você não consegue ver de longe. Então, eu imagino Jesus caminhando com fome de manhã, de jejum, estava ele ali com mais os seus discípulos. Tá ali o nosso de jejum, né? Tá ali o nosso café da manhã. Então eles se dirigem até aquele local, eles foram atraídos pela beleza daquela figueira, ela estava cheia de folhas, ela estava viva. E aí quando eles chegam próximo dela, desta figueira, ela não tinha frutas. Ela só tinha uma aparência. E aí Jesus seca. Jesus ele queria ensinar uma lição para os seus discípulos. Jesus queria ensinar uma lição para nós. Mais uma vez, a condenação veio não porque aquela figueira tinha uma aparência boa. Ela veio porque aquela aparência não produziu os frutos que ela deveria produzir. Uma aparência de bondade, uma aparência de piedade, mas vazia, sem eficácia. Mateus 23, agora no versículo 23 até o versículo 28. Mateus no capítulo 23. A Bíblia diz o seguinte: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engoleis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. E no versículo 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Agora Jesus, mais uma vez, ele entra em cena e condena a aparência da piedade. Os fariseus, eles eram, como Paulo diz, segundo a lei, irrepreensível. Era VIP o tratamento dos fariseus. Como eles se apresentavam, como eles defendiam as Escrituras, como eles conheciam a lei de Deus, como eles memorizavam as passagens das Escrituras. Mas era vazio. Era vazio. Não tinha poder, não transmitia vida, não fazia a justiça que Deus quer. As pessoas elas não se sentiam renovadas quando elas tinham contato com esse tipo de pessoas. Eu imagino assim, uma pessoa chegando próximo de um fariseu e ele já começava,
analisar e ver como que... E Jesus, ele só fica longe. Não, você faz isso? Não, então você não agrada a Jesus. Não, você come isso? Não, então você não tem como agradar a Jesus. Você veste isso? Não tem como agradar a Jesus. Um outro conceito, né, no campo das informações, é que quando você quer distrair, né, do foco principal, você lança ali no meio informações não verídicas. Você coloca situações que não são as estabelecidas, as que vão fazer diferença, né, no resultado final, e as pessoas elas ficam presas, girando em torno daquele, discutindo aquele mesmo aspecto, discutindo aquele mesmo assunto e esquecendo do objetivo principal. Isso é muito comum nos nossos dias. Muito, muito comum. São as cortinas de fumaça, são aquilo que vai distrair a tua mente do essencial. E você fica ali, né, naquela... achando que você está fazendo o que Deus te pediu. Satanás, ele infelizmente, ele usou esse mesmo artifício lá nos dias de Jesus. Os fariseus ficavam com... Não, mas não é assim que Deus pede. Os essênios, não é assim que Deus me pediu. Não é assim que você tem que fazer. Não é assim que você tem que morar. E o essencial, ele ia se esvaindo, ele ia saindo de cena. E esse triste conceito, ele se repete muitas e muitas vezes nas Escrituras. Né? De você, de um certo... quando eu falo você, não você, né? Do leitor das Escrituras, eles achavam que estavam fazendo o que agradava a Deus, o que Deus havia pedido para eles, mas eles não buscavam entender o que Deus queria. Tendo uma aparência de piedade. Eles buscavam agradar a Deus, mas faziam do modo que eles queriam. Um outro aspecto, ainda, né, dos exemplos, quando Jesus estava aqui, agora no capítulo 7 de Mateus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Proferir, ter essa aparência de bondade, essa aparência de piedade, ter essa aparência de que você está fazendo o que Deus te pede pelos seus próprios méritos, isso não te garante, isso não é exclusivamente a vontade de Deus. Porque o texto de Mateus, Jesus, ele traz de uma maneira muito clara. E se a gente continua lendo, né, os discípulos ali, dito que aqueles, olha, nós não expulsamos demônios em teu nome, nós não curamos em teu nome, nós não abandonamos as cidades em teu nome, nós não abandonamos os empregos em teu nome, nós não fizemos reformas disso, reformas daquilo em teu nome. Apartai-vos de mim. É o que a Bíblia nos diz. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mais uma vez, por favor, não pense que eu estou dizendo que você não deva, que eu estou defendendo que você não deve abandonar as cidades, que você não deve fazer as coisas que nós sabemos que precisam ser feitas nos nossos dias, de acordo com as necessidades de cada família. Esse não é o ponto. O ponto é fazer isso e negar a eficácia. O ponto é a aparência da piedade. É o que Jesus adverte. E para nós lançarmos um contraste bem resumido, muito simples, né? Às vezes falando assim, é como se o farisaísmo, os saduceus, os essênios, todos eles estivessem errados. Não é isso. Olha só o que o próprio Jesus ainda nos diz, agora no capítulo 5 de Mateus, e no versículo 20 e 21. Mateus, no capítulo 5, no versículo 20 e no versículo 21. A Bíblia diz o seguinte: Jesus, né, ali em mais um dos seus momentos de ensinamento, mais um dos seus momentos que ele estava influenciando, que ele estava transmitindo informações verdadeiras ao povo, ele diz essas palavras:
Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Parece um contraste muito grande, né? Em momentos antes, Jesus repreende completamente a atitude dos fariseus. E em outro momento ele diz assim, olha, se a sua justiça não for melhor do que a dos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Parece confuso, mas não é confuso. Voltamos naquele pontinho da figueira. A condenação da figueira foi porque ela não tinha os frutos. Ela só tinha a aparência que teria frutos. Ela não ajudava, ela não saciou a necessidade de quem precisava. A condenação virá para aqueles que têm uma aparência, mas eles não conseguem saciar a necessidade espiritual das pessoas que entram em contato. Jesus, ele continua, né, em todos os evangelhos, chamando a atenção dos judeus, dos gentios, daquelas pessoas que viviam naquele momento ali, mas com lições para os nossos dias, com lições para nós que vivemos, que acreditamos viver nesses últimos dias. A condição espiritual do povo de Deus nos últimos dias, ela não está muito diferente do que foram várias vezes no passado, em momentos distintos ali. Mas sempre nós encontramos Deus ali resgatando. Nós sempre vemos Deus ele vindo buscar, Deus tentando restaurar, Deus advertindo, olha, não cometa esse erro. No livro de Isaías, no capítulo 1, vamos lá, é bem conhecido também, creio que às vezes sabemos até memorizado. Sabe, eu gosto muito desse assunto, eu sempre releio, eu sempre estudo, eu sempre fico meditando nesses versos que nós estamos lendo, porque como fariseus, ou saduceus, ou essênios modernos, eu tenho buscado agradar a Deus da minha própria maneira. Tenho tentado jogar com Deus, e todas as vezes que a minha mente se volta para esses versos, eu peço perdão, eu peço a ajuda de Deus. Porque lembrem-se, a luta do inimigo de Deus nesses últimos dias é para misturar as informações, para fazer com que a nossa mente seja direcionada para outros assuntos. E eu não consigo mais ver nos nossos dias, para as pessoas que professam uma verdade tão especial, eu não consigo mais ver a mente do povo de Deus sendo dissipada para assuntos terrenos, para assuntos triviais e mundanos. Eu não consigo mais ver a guerra dessas informações do inimigo de Deus tentando direcionar a nossa mente para assuntos corriqueiros. Eu não consigo mais ver como isso era visível há uns anos atrás. Eu não consigo mais ver o povo de Deus tendo que lutar, por exemplo, a perder tempo com filmes, com jogos, com novelas, com ficções. Eu não consigo mais ver a estratégia de Deus, a estratégia do inimigo, nesses últimos dias para desviar a nossa mente para esses assuntos. O que eu tenho percebido e visto são igrejas se separando, amizades sendo desfeitas por assunto das Escrituras. Não é mais sobre uma disciplina, sobre um aspecto secular. Não é mais. E aí eu consigo ver de uma maneira muito clara. Lembra lá aquele conceito que foi cunhado por Constantino, né? O não pode-se com ele, junte-se a ele. E eu tenho visto de maneira muito triste pessoas na qual a gente admira, na qual a gente tem um respeito, um apreço, sendo desviadas, sendo laços sendo perdidos por acreditarem que estão defendendo a palavra de Deus. E aí
podemos pensar, né, no aspecto de que não, a palavra de Deus, né, Jesus veio trazer a espada, meu querido, mas essa espada que Jesus veio trazer é contra o pecado, tá? É contra o pecado. E é óbvio que na nossa luta contra o pecado não tem como ser uma batalha em 4 frentes. Não tem, são só cara a cara, é uma frente só. E essa batalha que nós vamos ser travada nos nossos dias, elas estão tirando o nosso foco. Elas estão tirando o foco do que as Escrituras nos dizem. Isaías, né, quando Deus ele chama Isaías para o seu ministério, quando Deus ele escolhe Isaías para trazer aquelas mensagens, né, principalmente para o povo de Deus, Isaías escreve muito pouco para os não cristãos, para aquelas pessoas que não serviam ao verdadeiro Deus. A massa das mensagens de Isaías era para Judá e para Israel, para o povo de Deus. Né? Nesse momento o povo de Deus já era dividido, né? O reino de Judá e o reino de Israel eles já haviam se dividido, mas ainda assim Deus tentava resgatá-los. Então Isaías ele escreve para essas pessoas. Eu acredito que vocês conhecem muito bem, mas nós vamos recapitular de uma maneira bem rápida. Isaías no capítulo 1, a partir do versículo 10, a palavra de Deus nos diz o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, e dai ouvidos à lei do vosso Deus, ó povo de Gomorra. Mas como assim? Quando é que Sodoma e Gomorra foi destruída? Não foi nos dias de Isaías. Tu entende que Deus ele se refere ao seu povo. Deus ele chama Isaías, olha, leva a mensagem para o meu povo. E aí ele vai começar a escrever essa carta. Ele diz assim: olha, escuta vós povos de Gomorra e vós povos de Sodoma. Querido, não era Sodoma e Gomorra física, literal, tá? Porque eles já haviam sido destruídos há muito tempo. Eles nem existiam mais. Deus ele se refere ao seu povo como Sodoma e como Gomorra. E ele diz, ele continua dizendo: de que me servem a mim nas multidões dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: já estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura de animais cevados. Nem me agrada de sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando virdes a mim para comparecer, o que requereis isso das vossas mãos, que viesse a pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. E mais uma vez, Deus ele não disse para eles pararem de trazer ofertas. Não tragam ofertas vazias. Em momento nenhum Deus está abolindo, criando uma nova regra de sacrifícios, porque alguém, um povo específico, estava fazendo o que não agradava a Deus. Deus agora ele não passa uma borracha e fala assim: agora eu vou estabelecer uma nova forma de sacrifícios, eu vou estabelecer uma nova maneira de me adorarem, porque eles estão fazendo de uma maneira vã. Não. A repreensão de Jesus não é porque eles estavam trazendo ofertas, era porque eram ofertas vazias. Não tinha sentido. Não tinha eficácia. Era corriqueiro. Beleza, sábado, culto. Lá na igreja de quadra, toda aquela correria. E se não houver uma preparação, a gente sabe o que acontece, atropela tudo, aí a criança se atrasa, e a criança quer te ajudar, e o marido se atrasa. Aí... Você sabe como é que isso acontece? Mas eu vou. Com o coração brabo com a esposa. Mas eu vou. Eu tô lá. Eles estão me vendo, né? Tô lá bonitinho. Querido, sacrifício vão. Um sacrifício vão. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já estão pesadas. Já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Eles não haviam parado do sacrifício da manhã, do sacrifício da tarde,
Eles levavam o melhor cordeiro, o melhor bezerro. Mais uma vez, Deus não estava revoltado, triste com os sacrifícios, e sim com a ineficácia com o que as pessoas estavam fazendo. E vai ampliando essas informações. Essas informações, elas se ampliam. E em Jesus, Deus, né, na sua misericórdia, Ele chama, de maneira literal agora aqui, os israelitas, o povo de Deus ali, os judeus, traz na mente deles o que Deus queria. Não é que os versículos 16 e 17, eles estavam substituindo os sacrifícios de cordeiros. Não, não era isso. Lavai-vos e purificai-vos, e tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, e procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Deus, essa era a necessidade real que deveria preceder ou anteceder aqueles momentos de sacrifício lá para o Israel literal, lá para as pessoas que estão recebendo essa mensagem de Isaías. Eles deveriam continuar com seus sacrifícios, mas o amor ao próximo, o desejo de salvação, de suprir a necessidade ao próximo, como nós vimos no versículo 16 e 17, era o que devia fazer toda a diferença. Esse era o verdadeiro sacrifício. Não aquela aparência de piedade, aquela capa de justiça que você olha assim, impecável aos olhos humanos. Amós. Vamos lá em Amós. Amós no capítulo 5. No versículo 21. Amós, no capítulo 5, no versículo 21, começa assim: odeio e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Elas não me exalarão um bom cheiro. Sabe, eu não sei, né, quantos já pararam para dar uma pesquisadinha no que eram essas festas, né, essas solenidades. Eram cultos onde todo Israel se juntava algumas vezes no ano, e eles vinham de todas as partes, eles vinham ali de todos os locais para adorarem a Deus. As assembleias, aqueles encontros. E aí Deus diz assim: olha, essas solenidades, para mim elas não têm mais sentido. Por que elas não têm mais sentido? E o texto continua dizendo: e ainda me ofereceis holocaustos e ofertas de alimentos, eu não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta-te de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Para mim é assustador ler o que nós lemos, mas ao mesmo tempo traz um conforto, porque nos chama, nos dá a oportunidade de fazer o que é correto aos olhos do Senhor, de buscar entender o que Deus nos pede. Esse mix, né, de informações que nós vemos dentro do povo de Deus hoje tem um único objetivo: tirar a nossa atenção do que é verdadeiro. Quando nós lemos o Grande Conflito, quando nós lemos Desejar Todas as Nações,
nos trechos ali, nos recortes temporais ali que nos mostram como serão os últimos dias, o motivo pelo qual o povo de Deus vai ser perseguido, eu olho e me entristeço, porque o meu direcionamento de pesquisa, o meu direcionamento de conversa com as pessoas, o contato que eu tenho tido com as pessoas, não é o que eu encontrei o que deveria ser ali. Às vezes, né, nós nos inflamos porque fizemos algumas reformas, né, que precisam ser feitas. E nós nos inflamos com elas. E aquilo torna-se um motivo exclusivo das nossas conversações. Até com os ímpios, com as pessoas que não conhecem. Dizer que uma pessoa ímpia é difícil, né? Com as pessoas que não conhecem, ou que não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus. Eu estava em um determinado local e nós tivemos o contato. Era muito visível que o assunto ali não seria a alimentação, e um brother, um amigo, uma pessoa não cristã, ele introduz o assunto da alimentação como se fosse algo que todas as moléstias emocionais que aquela pessoa estava vivendo era por causa do estilo de vida daquela pessoa. Eu não sabia onde eu me enfiava. E ele falava com a convicção de que Deus me mandou falar isso, e assim, fez uma palestra de reforma de assim, para pessoas que já devem estar caminhando nesse aspecto, sabe? Para uma pessoa que nunca teve um contato com a verdade. E aí nós vemos outras cenas, né? Pessoas sendo disciplinadas na igreja, pessoas sendo perseguidas, por N motivos. E aí dizem que estão sendo perseguidas, que essa é a perseguição que elas encontrarão. E quando eu leio o grande conflito, eu não vejo ninguém sendo mártir porque fez reforma de alimentação. Eu não vejo ninguém sendo martirizado ou perseguido porque decidiu sair da cidade e morar no campo. Eu não vejo ninguém sendo perseguido porque fez uma reforma de vestuário. Quando eu leio lá o grande conflito, eu não vejo. Eu vejo pessoas sendo perseguidas porque elas preferiram morrer do que quebrar a lei de Deus. E aí nós nos inflamos nesses acréscimos que nós temos do tempo de graça para colocar na fogueira esses aspectos, essas aparências de piedade. Queridos, que nós possamos buscar a sabedoria dos céus, que nós possamos buscar na palavra de Deus a verdadeira orientação, tentar descobrir o que Deus nos pede, para que os nossos sacrifícios modernos não sejam vazios, para que os sacrifícios que nós fazemos hoje, eles não possam ser olhados por Deus e eles dizem assim: olha, eu não me agrado disso. Todos esses aspectos, né, que nós mencionamos, um estilo de vida saudável, procurar agradar a Deus no que está revelado, são importantíssimos. Mas, queridos, essa não é a mensagem a ser dada ao mundo. Isso é um benefício para a preparação. Isso é um extra que Deus nos está dando na oportunidade para que nós tenhamos poder para dar a mensagem do alto clamor. Nós vamos cantar novamente o mesmo hino, o 506, pedindo que Deus que ele nos fortaleça, que Ele nos ajude e que Ele nos capacite para sermos fortalecidos nesses momentos finais da história terrestre. Que o Senhor nos direcione. Igreja,
Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus hão de serem privados de todo apoio terreno, por se recusarem a violar-lhes a lei em obediência a poderes terrestres. Ser-lhes-á proibido comprar e vender. Será, afinal, decretada a morte deles. Isso está lá no Desejar Todas as Nações, na página 76. Vamos nos colocar de olhos para orarmos ao Senhor? Querido Deus, nós te agradecemos mais uma vez porque nos destes a oportunidade de lermos as tuas Escrituras, destes-nos a oportunidade, ó Pai, de entendermos o que o Senhor nos pede, as orientações aqui contidas na tua Santa Palavra, que elas possam suprir, Senhor, as necessidades dos nossos corações angustiados nesses últimos dias. Que o Senhor nos livre, ó Pai, do erro, que nós possamos permitir a influência do teu Santo Espírito, que nós possamos, Senhor, permitir sermos consolados por Ti, que as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas paixões e concupiscências, elas possam estarem subjugadas à Tua santa vontade. Amém. Querido Deus, essa guerra não é fácil, não é uma guerra simples de ser travada, mas nós temos a plena convicção e certeza de que o Senhor já venceu essa guerra e também nos dará a vitória. Amém. Nos leva para os nossos lares na Tua proteção. É o que rogamos em Teu santo nome. Amém.